TVC 16. Aqui você se vê. Programa original com Beth de Oliveira. Oferecimento Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. E agora nós vamos falar, gente, de beleza, vamos falar de coisas boas, porque afinal, no inverno, qual é a preocupação da mulherada? Os homens também deveriam se preocupar, mas na verdade quem se preocupa mais são as mulheres, que é a pele. No inverno a pele fica mais seca, fica com aquele ar cansado e principalmente na correria do dia a dia, né? Para isso eu vim aqui na Clínica Tempo e Corpo conversar com a especialista Lívia Reis de Azeredo. Tudo bem, Lívia? Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, gente. Lívia, a gente sabe que no inverno a pele fica com um aspecto cansado, ressecado, fica difícil. Mais dicas para o pessoal que fica assim, mas tratar da pele é caro, tratar da pele é demorado, e muitas das vezes não é, né? Não, tem muitas dicasinhas que a gente pode fazer em casa. Primeira coisa, no inverno a gente acaba tomando menos água. Então, mulherada, vamos tomar água. Né? Porque a pele fica muito desidratada por causa do vento, por causa do frio, e a gente realmente acaba não sentindo sede, não bebe água, então você tem uma desidratação da pele. Segundo, não pode deixar de jeito nenhum de passar um hidratante, né? Toda mulher tem um potinho de hidratante em casa e às vezes não usa, deixa dentro do armário. Eu sempre brinco, gente, o armário não vai ficar mais bonito. A gente tem que passar o produto no rosto, tá? E assim, aqueles cuidados que, né, que só a esteticista pode fazer. A gente tem que dar uma renovada, porque há um acúmulo de célula morta. Então, esse período é um período ótimo para se fazer um peeling, para dar uma boa renovada na pele, fazer uma revitalização. Aí sim, aí em casa você continua o tratamento com o hidratante, um bom hidratante, o filtro solar e bebendo água, né? Muita gente acha assim, se olha no espelho, minha pele está ótima, não tá suja, não tem nada. E aí quando você vai fazer uma limpeza de pele, é que descobre, né? Quanta coisa tem e como renova a pele. Como renova. Geralmente eu tiro uma foto do antes e do depois do tratamento. E é visível, né, a diferença que dá em viço, em luminosidade, a parte de hidratação, as linhas finas, elas quase desaparecem, as linhas mais profundas, elas ficam menos profundas, isso tudo por conta, às vezes, só de uma hidratação na pele. Então, assim, não é um procedimento milagroso, é você cuidar, ter aqueles cuidados diários, mas ter aquele cuidadozinho também de, né, assim que puder, procurar uma esteticista e fazer uma revitalização, uma renovação. Né? De quanto tempo é ideal a limpeza de pele? Uma vez por mês? Duas? De 2 em 2 meses? Ou tem a ver com cada tipo de pele? Tem a ver com cada tipo de pele, porque uma pele seca, ela tem os poros bem mais fechados e é uma pele que não segura muita sujeira, né? E o hábito da pessoa também. Uma pele de um jovem já tem uma oleosidade, os hormônios já estão à flor da pele, então uma pele que geralmente tem mais acne, tem mais cravos, os poros estão mais abertos. Então precisa de uma limpeza de pele, no mínimo, todo mês. Né? No mínimo uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma pele já mais madura, uma pele mais seca, dá para segurar de 2 em 2 meses. Ou a pessoa mesmo sente e fala assim, não, meu nariz já está com cravinho, já tem um cravinho, então procura. Aí depende muito do tipo de pele, mas adolescente, pele oleosa, não tem jeito, é uma vez por mês. Bem, como a Lívia falou, gente, qualquer dúvida, procure o seu esteticista. Mas se você está sem esteticista e quer conhecer a Lívia, eu faço convite antes da gente encerrar aqui o programa, Lívia.
Minha sala é aqui na Nelsa Herp, é Tempo e Corpo. Meu telefone é 98804-8225. É facinho, aqui na Rua Nelsa Herp, no coração de Petrópolis. Ah, mas eu acho que, cara, você não acha nada, dá ligadinha, passa um WhatsApp, não precisa nem gastar, passa um WhatsApp. Lívia, olha, eu me interessei por isso. Quanto custa, né? Perguntar não paga. Perguntar não paga, gente. A avaliação é de graça. Qualquer tipo de avaliação, se você quiser saber como é a sua pele, os valores e tal, eu não cobro nada em relação à avaliação. Vou te dar até algumas dicas, porque isso não me custa nada, é um prazer. Vou estar dando umas dicasinhas aqui da pele e fazer uma avaliação. Isso é sem custo. E faz toda a diferença cuidar da pele do rosto, né? Com certeza. Isso aí é um prazer para mim a pessoa depois chegar e falar assim, nossa, adorei, olha, você salvou minha vida. Eu escuto muito isso, graças a Deus. Ai, que bom. Obrigada, tá? Você ter aceitado participar aqui, porque a Lívia é ocupada, agora mesmo ela vai, já tem gente esperando ali para ser atendida e você tinha uma brechinha para nos receber. Muito obrigada, tá? Tá, obrigada a vocês. Beijo, Beth. Beijo. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Olá, eu tenho um recadinho para você que acompanha o programa original. Você sabia que o Xodó Gourmet aqui na Rua Gonçalves Dias, número 537, no bairro Valparaíso, tem café da manhã? De domingo a domingo, de 8h30 até as 11h30. Então, para você que não teve tempo de tomar café da manhã em casa, ou que está na rua trabalhando, ou quer conversar com um amigo, aqui é um ambiente muito gostoso. Como eu descobri isso? Todos os dias, gravando o programa original nas ruas, nós começamos a gravar algumas entrevistas aqui e eu descobri porque tem sempre o café fresquinho, pães, doces, tem uma variedade para você ficar satisfeito porque tem para todos os gostos. Então fica a dica aqui, hein? Xodó Gourmet, na Rua Gonçalves Dias, no Valparaíso. Eu recomendo. Dica da semana com Tia Sol. Oferecimento Laboratórios BAF. A qualidade do seu exame está no nosso DNA. Tia Sol no Pedaço, mais uma vez, que prazer estar com vocês falando sobre Dica da Semana. Um programa muito interessante, curtinho, mas onde a gente aprende muita coisa. Estão pegando? Não esqueçam, hein? Não percam nada, porque a dica é rápida, mas ela é super valiosa. E a dica de hoje, qual que é? Eu vou ensinar para vocês, aliás, tem lá na minha página, no Tia Sol Pediatra, na página do Facebook, eu vou ensinar para vocês a diferenciação entre roncar e chiar. Ó, que legal! Tem muita gente que chega em consultório e fala assim, tia, meu filho tá tossindo tanto, olha, ele tá chiando, eu escuto um chiado horrível. Só que, na verdade, não é chiar. Porque, assim, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já estiveram perto de uma criança, por exemplo, com bronquite, que vocês chamam de bronquite, mas a gente chama de asma brônquica. A criança chia de fato. Então, é um piado, mais ou menos assim. Parece que tem alguém assoviando de longe, só que quando a crise é intensa, está assoviando bem de perto. A criança fica muito cansada. A gente fala que a criança tem a barriga de sapo. A barriguinha cresce, ela fica globosa, ela aumenta em volume e ela sobe e desce, como se fosse uma barriga de sapo mesmo. Se alguém já teve o prazer de estar perto de um sapo, é mais ou menos assim, ó. Logicamente é exagerado, mas para vocês entenderem. E aqui também, as mães falam que parece que bate um coração. Quando acontece aqui, fica pulsando, e quando a barriguinha é de sapo, aí sim a criança está chiando. Mas como você vai diagnosticar? Como é que você vai entender? Fácil. Vai colocar seu filho peladinho, de costas. Isso é legal para você treinar
que você ainda não sabe os ruídos, a gente não, né? Que eu estou super acostumada a fazer ausculta, a criança pode estar berrando que a gente ausculta, que a gente consegue, porque a gente já está treinado, ouvido treinado, vocês não. Então, assim, madrugada, aquele sono bem pesado do teu filho, coloca ele deitadinho de bruço, sem roupinha, vira o rosto no travesseiro, que é para a criança não ficar com a carinha chapada, porque senão pode dar diferença. E aí você vai colocar, ó, criança deitadinha aqui, aí você vai colocar a concha do seu ouvido, faz de conta que aqui é as costas, aí você coloca assim, ó, a concha do seu ouvido nas costas da criança. E aí você vai fechar o olho para você mentalizar a respiração. Então é assim, ó, colocou, fechou o olho, e aí você vai mentalizar a respiração. A respiração, ela tem 2 tempos. Inspirar e expirar. Quando a criança respira sem ronco ou sem chiado, o barulho é mais ou menos esse. Estou fazendo alto, só exagerado, lógico, para você poder entender. Então é isso que você vai escutar, ó. As costas, a concha do seu ouvido, fechou o olho, mentaliza, você vai escutar. Quando a criança tem ronco, você escuta um barulho semelhante, eu brinco, que é um gato raivoso. Então você sente assim, ó. É esse barulho. Parece mesmo que é alguma coisa, assim, arranhando, sabe? É mais ou menos assim, faz esse barulho. Quando você escuta ronco, isso é sinal de que o nariz está prejudicado. Então, quando a gente coloca a mão e a gente sente vibrar ou coloca a orelha e a gente escuta roncar, isso é sinal de que o nariz está sofrendo. Ele está entupido, precisa ser lavado, essas secreções precisam sair. Ao contrário, quando você escuta o chiado é aquele barulhinho. Parece que tem alguém assoviando lá de longe, parece que você está lá no 3º andar e tem alguém lá na garagem do seu prédio assoviando. É mais ou menos assim, é muito de longe. Mas quando a criança está com os pulmõezinhos bem inflamados, bem encharcados de secreção, e aí você escuta um chiado mais perto. Então, é um assovio assim e a criança fica bastante cansada. Essa é a diferenciação. Para você chegar no seu médico e falar, doutor, aprendi a diferenciar ronco e chiado. Ronco é um barulho mais rude, mais grosseiro, chiado é um barulho mais fino. Pronto, entenderam? O ronco é um barulho que deixa a gente um tanto quanto, não, assim, mais light, né? Porque você não fica tão preocupado porque é do nariz. Agora, o chiado, quando é do peito, a gente já fica mais preocupadinho, porque o tecido pulmonar está encharcado de líquido. Só que os saquinhos da respiração, que são os alvéolos, eles têm que estar cheios de ar e não de líquido. E o líquido é o catarro. Por isso, quando o saquinho tenta abrir para o ar passar, ele vai passar por um lugar muito estreito, porque esse saquinho está ocupado de catarro, e é por isso que chia. E aí a gente faz a nebulização, a gente usa medicações broncodilatadoras, é por conta disso. Então, já aprenderam a diferenciar ronco e chiado, coisa simples, não é verdade? Dicas da Tia Sol, beijo, até o próximo programa, espalhando bastante conhecimento. Tchau, tchau! Dica da semana com Tia Sol. Oferecimento Laboratórios BAF. A qualidade do seu exame está no nosso DNA. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar.
Como está a pele do seu rosto? Na Clínica Tempo e Corpo temos limpeza de pele, peeling de diamante, eletrolifting, drenagem linfática facial, tratamentos de manchas, rejuvenescimento e hidratação. Tudo para o seu rosto ficar ainda mais bonito. Mantenha sua pele jovem por muito mais tempo. Tratamentos com a especialista em estética facial, Lívia Reis de Azeredo. Eu sou Lívia Reis de Azeredo e espero você aqui. Pensou no quarto do bebê? Móveis Pedro II. Uma linha completa de infanto-juvenil para deixar o quarto dos nossos anjinhos acolhedor. Um espaço com móveis exclusivos para deixar qualquer ambiente muito mais charmoso. Confira nossa variedade em colchões. Móveis Pedro II. Só não decora a sua casa se não quiser. Qualidade, preço, facilidade no pagamento e variedade. Shopping Pedro II, Rua do Imperador, 288, Loja 9. Continuamos aqui no centro da cidade, na Rua do Imperador. Agora nós estamos no número 100, aqui no C-Transpetro, na sede do C-Transpetro. Conversa agora com a gestora Carla Rivete. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo, Beth. A gente quer agradecer, né? Eu agradeço em nome de todas as empresas a oportunidade também que você está dando para a gente levar a informação ao teu telespectador. Obrigada, Carla. Na terça-feira, nós conversamos com o vereador Marcelo da Silveira e ele falou sobre vários temas que envolvem as empresas de ônibus, principalmente na questão de um possível aumento, entre outros assuntos. Então, eu acho que, nesse momento, assim, o que mais preocupa a população é esse aumento de tarifa. Sim. Eu gostaria que você explicasse para a gente, mais ou menos, aí, o que está acontecendo e se realmente pode vir esse aumento. Sim. Bom, vamos lá. O C-Transpetro ele já protocolou, né, em nome das empresas, como representante de todas as empresas de transporte urbano. Não é assim, o nosso desejo, né? O reajuste de tarifa é o último recurso usado para tentar garantir o equilíbrio do sistema, né? O equilíbrio financeiro, o equilíbrio econômico e a continuidade da prestação dos serviços, a garantia desse equilíbrio contratual, né, que o município tem com as empresas, né, seja de permissão ou de concessão. Mas, a primeira coisa que eu quero dizer é que, para o empresário de ônibus, é realmente muito ruim aumentar a tarifa, principalmente em situações de crise econômica, porque toda vez que se aumenta a tarifa, mais pessoas deixam de andar de ônibus e migram para outros meios ou, simplesmente, o que é muito pior, deixam de se deslocar. Isso é muito triste. Né? Então, realmente, recentemente, inclusive, a gente lançou um programa que foi o simulador de tarifas, que toda a imprensa, inclusive você também, noticiou, que a gente mostrou ali algumas possibilidades de políticas públicas que poderiam ser praticadas para desoneração, para redução do preço da tarifa. Porque existem, sim, várias políticas que podem ser adotadas, né? E isso precisa ser discutido com responsabilidade, esquecendo a política, e sim pensando no bem-estar social, no bem-estar coletivo, porque é isso que a gente está conversando sobre, hoje. Né? A tarifa ela não pode mais ter todo o custo repassado pelos passageiros que pagam a passagem na roleta. E é isso que acontece hoje. O que é a tarifa de ônibus, Beth? É o custo do sistema, que, de acordo com o nosso estudo, supera 15 milhões de reais mensalmente, tá? Sendo que 50% desse custo, aproximadamente 8 milhões de reais, é para pagar a folha de pagamento, né, dos colaboradores do sistema, dos 2.100 colaboradores do sistema. Então, são 15 milhões de reais dividido pelos passageiros que pagaram. Essa é a fórmula para chegar ao preço da tarifa. Como é que a gente faz para reduzir esse cálculo, Beth? Desonerando esse custo. Ao longo dos meses, a gente vem realmente num diálogo muito próximo de atuação, inclusive com o governo municipal, através da CPTrans, para buscar alternativas para realmente reduzir custo e elevar a eficiência. Para isso, a gente precisa melhorar a mobilidade urbana. Para melhorar a mobilidade urbana, envolve políticas que nem sempre vão agradar uma minoria.
né? Mas vai agradar a coletividade. Então, a gente defende, por exemplo, a implantação de corredores exclusivos para dar mais velocidade comercial, mais fluidez para os ônibus, né? Para que as pessoas que estão ali no coletivo tenham preferência, sim, porque elas não estão tão confortáveis como as pessoas que estão no automóvel particular. Por exemplo, né? Para que os ônibus possam seguir, porque eles não têm possibilidade de pegar vias alternativas. E aí o que acontece, Beth? Aquele fenômeno que é muito desagradável e gera uma sensação de desconforto muito grande para o nosso cliente, que é o quê? O tempo de espera no horário de pico para voltar para casa. Para vir é diluído, né? Para vir para o centro, que é o grande deslocamento das pessoas, isso é um pouco mais diluído, apesar de ter muita concentração nos terminais. Mas, para voltar para casa, Beth, fica todo mundo um tempão esperando e não chega ônibus nenhum, porque eles estão todos retidos no trânsito. Sem contar que depois de uma jornada já fatigante de trabalho, algumas pessoas, a maioria, vou dizer, já estão estressadas. Poucas pessoas saem assim, leves, né, do trabalho. A maioria já sai estressada, cansada, esgotada, querendo ir para casa. E é aí que acumula... Exatamente. E os ônibus ficam lá, você falou perfeitamente, as pessoas já estão cansadas e aí elas ficam lá esperando o ônibus chegar. E o ônibus não chega. Por quê? Porque eles estão formando um comboio no engarrafamento, né? Os carros ainda conseguem pegar as rotas alternativas, né? Cortam caminho, Isso. A gente sabe. Agora, o ônibus tem um itinerário. E aí o que acontece? Quando chega tudo junto. Aí o pessoal fala assim, tem que melhorar isso, porque todos os ônibus andam juntos. É inevitável, porque a gente não tem fluidez. E as pessoas não entendem. Eu sei porque há anos já a população sempre faz a mesma reclamação para a gente. Exato. E elas precisam ser mais esclarecidas. De repente, até uma campanha de vocês, aí fica a sugestão, explicando que vocês precisam de mobilidade, porque Isso. sempre o ônibus é que é ocupado. Não tem jeito, porque... Sempre. Ou o motorista é lerdo, ou não tem ônibus, ou o ônibus quebrou. Enfim, sempre vai cair em cima das empresas de ônibus. Isso é muito anos. difícil a gente explicar isso para as pessoas, porque elas já estão ali cansadas no ponto. O ponto, às vezes, não é confortável, né? Não tem uma estrutura adequada. E aí ela acaba realmente descontando no transporte, porque a gente faz parte de um sistema. Então, a gente vem discutindo, ao longo desse governo todo, políticas para a melhoria da mobilidade. Inclusive, pela primeira vez, a gente tem um plano de mobilidade. E isso é muito louvável, né? Então, ali tem várias diretrizes. Eu até convido, não foi o CETRANSPETRO que desenvolveu, a gente cooperou com alguma parte, mas eu convido a toda a população a olhar o plano de mobilidade, porque ele tem várias sugestões para a gente melhorar essa fluidez. Então, o que a gente precisa, Beth? A fórmula é essa, de reduzir custo. Isso envolve reduzir quilometragem. Como que a gente faz isso? Tornando o sistema mais eficiente, né? Diminuindo custos excessivos e gerando mais conforto e rapidez para o cliente. Para isso, tem que envolver a mobilidade. Outro ponto que a gente sempre defende é a questão da mão de obra. É muito polêmico, a gente sabe que é muito polêmico, mas a grande maioria das pessoas entra no sistema como cobrador, mas não para ficar como cobrador. Inclusive, quem critica hoje as nossas políticas, né, de projeção e desenvolvimento profissional, entrou como cobrador e hoje ocupa outra função, né? Até como diretor sindical, enfim. A ideia é que a gente possa ter um plano de qualificação e de vida para aquele profissional e realmente mude o posto de trabalho dele. Mas vai ter muitos empregos. Não, a gente quer realmente qualificar. Isso acontece. Existe escola para formação de motorista. Existe oportunidade nas áreas de manutenção, administração. Hoje eu tenho um gestor de uma das empresas que começou como cobrador há décadas atrás. Isso é muito comum. Muitos motoristas começaram como cobrador. Algumas pessoas da administração das empresas, da área de manutenção, porque é uma carreira que é realmente melhor remunerada e mais reconhecida. Mas aí teria vaga, foi isso até que o vereador falou, não teria vaga para absorver todo mundo? Deveria, assim, em tese, Beth, existe uma rotatividade de aposentadoria, de desligamentos, e também, com a automação dos meios de pagamento, é claro que a gente migraria para outras funções
que ainda sequer não existem. Né? Essa questão da parte comercial que a gente teria que ampliar, né? De distribuição de cartão, por exemplo. Então, assim, claro que isso teria que ser feito de forma muito responsável, né? Porque a gente precisa garantir que quem quer permanecer, quem quer desenvolver, que tem essa oportunidade, né? Mas é importante que as pessoas pensem sim, porque o custo com a mão de obra do cobrador hoje impacta em 70 centavos na tarifa. Entendi. Entendeu? E isso aqui, por exemplo, isso foi levantado pelo vereador Marcelo da Silveira, eu já estive na Câmara explicando várias vezes esse assunto, né? É o nosso ponto de vista. Não é para gerar demissão em massa. A rotatividade natural já realmente faria com que várias pessoas ocupassem cargos que não são apenas uma função, e sim uma profissão. Isso ficou claro. Agora, assim, enquanto a mobilidade não acontece, porque a gente sabe que isso vai levar um tempo. Isso demora. Isso depende de políticas públicas. Isso não é para amanhã. Então, infelizmente, tem que ter um aumento, porque a empresa não vai trocar 6 por meia dúzia. Ela não vai botar o carro na rua, ela gastou 6 e ela não vai botar o carro na rua para receber 6. Ela tem que ter o lucro, porque senão não faz sentido existir. Isso então, tem que ter o aumento. Isso é muito bom você falar, porque não existe lucro nas empresas de ônibus. O que existe é remuneração do capital, que é um valor na tarifa que é destinado para que ele faça os seus investimentos, para o risco do negócio, para que ele possa gerir a empresa, mas não tem lucro. Muito pelo contrário, então, qual é a vantagem dessa empresa de ônibus? De ter uma empresa de ônibus? Então, essa é a grande questão. Eu não vejo muita vantagem hoje em dia. Né? É um negócio, precisa existir, né? O governo delega isso. Não, mas mesmo sem lucro, ele precisa, como você falou, ele precisa ser gerido. Ele precisa ser gerido. Então, se não tem a mobilidade, tem que ter o aumento. Exatamente. Tem que bancar o custo. Exatamente. Tem que bancar o custo. Não pode só trocar figurinha, porque senão não chega a lugar ao nenhum. longo do tempo, as empresas trabalham com déficit. Elas não arcam com o custo todo. E aí elas fazem milagres mesmo para pagar as suas contas. Inclusive, recorrem a até empréstimos para pagar a folha de pagamento, em algumas ocasiões, algumas delas. Então, corre até o risco, você que é advogada do diabo, corre até o risco, então, do empresário que cansar disso, ir embora, largar. Exatamente. E Petrópolis ficar sem... Exatamente sem isso. empresa. A gente já passou por isso aqui no risco. passado. Exatamente. Não é um negócio atrativo. É claro que existe uma série de pessoas dependendo disso, inclusive sendo remuneradas para isso. A gente tem 2.100 colaboradores, entre eles os diretores, né, das empresas, a gestão, a gerência, que estão aí para tentar melhorar. Mas não é um negócio lucrativo mesmo. É realmente muito delicado falar isso. Não é a impressão que a maioria das pessoas tem, né? Porque a impressão que a população tem, digamos aqui, a gente tem que falar, porque senão fica tudo muito obscuro. Vago. E eu confesso que eu também me faço parte da população. A visão que nós temos, acredito que o pessoal da equipe aqui também, que é empresário, dono de empresa de ônibus, é tudo rico, sobrando dinheiro, nadando. Não é verdade. Que não dá é muito assim lucro. A gente tem essa visão. Claro. É uma cultura de que... Nossa, eles são remunerados também, sim, eles trabalham. Tem o salário deles, mas eu estou falando assim, a Isso impressão aí. que a gente tem é que é como você falar, se a pessoa falar, eu tenho uma siderúrgica, eu tenho uma distribuidora de petróleo, eu tenho uma empresa de ônibus, é uma coisa assim. Pois é, a gente vê, isso foi construído ao longo das décadas. Essa empresa tem? Todo mundo tem. É uma cultura. Exatamente. Então, eu estou aqui para explicar o que é a verdade. Né? Eles não são pessoas carentes de recursos, né, que passam necessidade. É óbvio que eles são remunerados para isso, eles fazem gestão, eles ocupam um lugar muito importante, porque eles são as pessoas responsáveis pela mobilidade. Mas não é essa mina de ouro que a gente acha que é. Olha só. Digo, a gente, assim, a maioria da população. Entra recurso porque as pessoas estão lá pagando a passagem. Todo o recurso é revertido para pagar o custo, que é, para todo mundo entender, mais de 8 milhões para folha de pagamento por mês, para diesel, 4 milhões e 400 mil
Nossa. por mês, exatamente. Né? E aí, para as despesas administrativas, como seguro obrigatório, IPVA, cota de conservação e limpeza, bilhetagem, taxa de gerenciamento, mais 1 milhão. Aí a gente tem depreciação e remuneração, que é a parte para garantir a continuidade de um investidor, de um empresário, que está em torno de 500 mil, que não é tão alto assim por mês, né? Ao contrário do que todo mundo fala. Né? E as remunerações, que inclusive tem remuneração com a diretoria, com o almoxarifado, enfim, 450 mil. Tributos, 600 mil. Isso por mês, Beth. Então, entra o dinheiro lá. Todo mundo paga a passagem. Cada vez menos pessoas pagam a passagem. Então, isso é uma coisa muito legal da gente falar também, Beth. E, mais uma vez, eu te agradeço a oportunidade, até por fazer essas perguntas, para dar a oportunidade da gente levar essas informações. O que acontece? O simples fato de, como é custo dividido por quem paga, pelos passageiros, né? O simples fato de perder passageiro, mesmo que não tenha aumento nenhum de custo, mesmo que as empresas consigam reduzir muito o custo, qualquer tipo de desperdício e tornar mais eficiente, o simples fato de diminuir o número de passageiros que pagam já aumenta a tarifa, porque divide por menos pessoas. Então, é muito delicado, é um negócio que está, sim, em colapso no país. E hoje em dia, com esses aplicativos, outro dia eu peguei, tem vários aplicativos, Sim. Um deles eu ia para... Onde eu ia? Não era longe, não. Acho que era Praça Catulo, deu R$6,90. Eu falei, gente, a passagem é de R$4,20. Eu vou confortável a hora que eu quiser por R$6,90. Exatamente. O negócio, andar de ônibus, não é, hoje, infelizmente, atrativo para as pessoas. Por quê? Porque não tem nenhuma vantagem. Né? O preço é R$4,20. É muito igualado à concorrência. Eu escuto várias pessoas falando assim para mim. Carla Rivete, eu não ando mais de ônibus, eu tenho uma moto e eu boto tanto de gasolina, que está caro, né? Mas eu ando tantos quilômetros, eu ando só, né? Pego outra moto, via, muita não gente fico já no falou trânsito. comigo Exatamente. Então, todos os meios de transporte são concorrentes e são mais atrativos. Por quê? Porque a gente não tem a mobilidade com privilégio para o coletivo. Nunca foi pensado dessa maneira. E o que aconteceu? A cidade vai parar. Por quê? Porque o número de veículos só aumenta. A gente tem 1,7, se eu não me engano, né? Por família. É muito grande a relação, a taxa já está de muito motorização. difícil andar. Exatamente. Petrópolis. Então, é necessário que toda a população, inclusive, participe dessa discussão. Eu sei que no dia a dia é muito difícil eles entenderem quando eles estão lá na experiência de consumo, né? Experienciando andar de ônibus, eles pensarem no coletivo. É difícil, e cá para mas nós, é assim. Sempre deságua aqui, né? No Cetranspetro. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque não preciso agradar nem B. Mas, isso eu já falei várias vezes, inclusive com o pessoal da CPTrans, prefeito, todo mundo. Eu acho que a política pública, não só esse governo, no geral, não colabora. Por quê? Se tem um problema na mobilidade urbana que vai demorar, por que eles não transformam a vida do passageiro, do consumidor, menos fatigante, menos cansativa, menos... Por quê? Se coloca o terminal com tudo direitinho funcionando, aí vai falar, não, mas a gente faz, eles quebram. Sim, mas eu não estou nem falando, estou falando a parte estrutural mesmo. Teto, outro dia estava chovendo mais dentro do que fora, a gente estava lá, fez. Então, assim, é muito ruim onde as pessoas esperam. Então, a raiva vai ficar sempre que o ônibus demorou. Então, assim, tem problema da mobilidade, mas tem problema também, Carla, que as pessoas ficam num lugar muito desconfortável, porque essas pessoas têm um terminal bacana, com uma lanchonete, com um bar, com uma cafeteria, coisas bacanas, a pessoa se distrai e nem sente tanto essa espera. Exatamente. Ela nem fica estressada. Então, assim, perfeitamente. É uma discussão ampla. A gente teria que fazer várias e várias entrevistas, fazer aqui um programa especial, sei lá, porque é muito complicado. Aí, no final, sempre cai para os ônibus. E
a gente falando nisso, a questão até que o vereador falou também, dos ônibus sucateados. Ao longo dos anos, eu tenho visto o esforço em melhorar. Exatamente. Há investimento em melhorar. De todas as formas que vocês possam imaginar. Não apenas o investimento na frota, mas o investimento em manutenção. A manutenção das empresas, elas acontecem, gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não para. Inclusive, a gente tem muito respeito por esses profissionais que estão ali no dia a dia limpando. Aquelas reclamações de barato, você quer acabar, né? Eu, pelo menos, não tenho recebido mais. E assim, toda a parte de dedetização, de ratização, acontece até antes do protocolo. Porque, infelizmente, também a gente tem muitas pessoas sem educação. Porque a barata ela não come almofada do assento e balaúcha. Ela vai comer o resíduo que as pessoas deixam ali. Acho que as pessoas também estão melhorando. A gente falou... Né? Porque antes as pessoas jogavam tudo ali no chão. E claro que a barata vai procurar um docinho, um açúcar, um pão, um salgadinho. Não, tem de tudo. Tem de tudo dentro do ônibus. Então, assim, muito respeito a gente tem por essas pessoas que realizam a manutenção dia após dia. Ah, mas quebra. Quebra, sim. Qualquer equipamento quebra. Equipamento novo e equipamento velho. A gente tem tido um desgaste muito grande na cidade, né, por operar na cidade, porque a gente está vendo o estado das vias muito ruins, com muitos buracos, excesso de quebra-mola, pavimentação totalmente desfeita, desgastada, e a gente sabe também, a gente tem informações de que o governo está olhando para essa questão com muita atenção. Eu estive até com o secretário outro dia, eles têm um projeto que já começou, muitas ruas já receberam pavimentação, eles estão com um projeto de melhorar. Isso nos deixa muito feliz. Mas ainda tem os buracos. Tem, mas eu acho que pelo menos estão fazendo, né? Sinceramente, eu penso que o governo, junto com as empresas, como o Cetranspetro, estão olhando para a mesma direção. Assim, finalmente, eu tenho uma sensação muito boa de que há um compromisso em melhorar, sim, a mobilidade. Está aí o plano de mobilidade, está aí as discussões sobre troncalização e otimização, esse investimento, né, em renovação da frota. Tem muito investimento em qualificação dos profissionais, muito, porque é desgastante para eles também, né? Eles, inclusive, a gente não tem hoje a gente não rodoviário, vamos dar parabéns a todos os rodoviários, motoristas, trocadores, cobradores e o pessoal da administração da manutenção, muita gente, né? Muita gente. São mais de 2.100 rodoviários aí no sistema. Eu me incluo, né, nisso. Então, é uma honra porque a gente sabe que somos nós que garantimos os deslocamentos de uma grande parte da população para os mais diferentes destinos. Né? Parabéns a todos vocês em nome do programa original. Então, Carla, o pessoal está tenso. Vai ter ou não vai ter aumento? O que você acha? Vamos lá. É necessário, infelizmente, é necessário ter o reajuste, Beth. Infelizmente. Por tudo isso que nós conversamos aqui. Isso, é porque a gente quis conversar primeiro, gente, né, para falar assim, ela está enrolando, quer responder. Disso não. Nós conversamos antes para vocês entenderem, porque é muito fácil chegar, olha, vai ter aumento, empurrar a goela abaixo. As pessoas têm que entender o porquê do aumento e não criar uma revolta. Então, qual é a nossa expectativa, Beth? A gente protocolou, sim, o pedido de reajuste. A gente precisa fazer isso, até porque é uma questão de lei e questão contratual, para obedecer a questão jurídica. Né? Por quê? Porque houve aumentos significativos. O que mais impactou para esse nosso pedido de reajuste, Beth? Queda de 6% no número de passageiros pagantes ao longo de 2018. A gente está pegando... é importante esclarecer que a tarifa ela remunera os custos já passados, para a gente ter uma referência. Então, o custo atual não está nem sendo visto. Tá? Então, o custo que passou é o seguinte... Só a queda de passageiros pagantes de 6% impactam em 20 centavos de aumento. É muito triste isso. Então, esses 6% de pessoas que saíram do sistema, por razões diversas, só isso já impacta em 20 centavos. Né? Além disso, a gente teve reajuste do salário dos rodoviários do ano de 2018 e de 2019. Ambos não estão contemplados na tarifa atual. E, como eu disse, o custo folha corresponde a 50% do custo total do sistema, mais de 8 milhões. E as variações no preço do óleo diesel.
Esses são os principais impactos para o nosso pedido. Então, é preciso ter para garantir a continuidade dos serviços e o equilíbrio mínimo. Mas, eu ressalto, as empresas são deficitárias. Elas fazem milagres, elas recorrem a vários recursos. É fato isso. Entra dinheiro, sim, para pagar esses custos, mas não é o suficiente ainda para pagar os custos todos no momento. Você acha que chega a R$5 a passagem ou não? Ou a gente consegue ficar aí no... Não, a gente espera que não. O nosso estudo deu conta de R$4,55. Ó, vou fazer um UFO aqui. Porque, olha, tem muita fake news por aí. O pessoal falando que a passagem vai para 5 e não sei quantos. Não. Eu já estava com o coração na mão. Esse é o nosso estudo, que foi elaborado, o último, né, o atualizado, em maio desse ano. Ou seja, a gente já está no fim de junho, quase agosto. E foram os custos de maio. A CPTrans está fazendo o cálculo também deles, né? Acho que já está até pronto isso também. E, assim, existe também uma questão social na tarifa, né? Não se pode realmente aumentar muito. As pessoas não estão com capacidade para pagamento. E eu digo, repito, os empresários têm consciência disso. Mesmo com o aumento, chega aí no máximo a R$4,50. Olha, eu acho que não podia ultrapassar muito o que a gente pediu, não, porque a gente sabe que o cliente não tem dinheiro mesmo. A gente sabe que isso pesa para o pai e para a mãe de família. Então, deixar bem claro aí, porque já estão espalhando aí nas redes sociais que vai para 5 e tal. Nosso estudo foi de R$4,55. É o nosso pedido, que tem que ser apreciado pelo órgão público gestor e definido pelo poder, né, pelo Poder Executivo. Essa é a regra, então, aí dentro e da o rito realidade. Das leis. A Câmara também se pronuncia a respeito. A gente sabe, eu digo e repito. Mas quem bate o martelo é o Comutran, né? O Comutran, ele aprecia, ele se posiciona. Quem bate o martelo? Sempre para todos os lugares do país. Não existe diferença nisso. Para qualquer tarifa pública, de concessão ou permissão, seja ela de água, luz, esgoto, transporte, tudo é o Poder Executivo. No caso, é o prefeito. É o governo. Aqui de Petrópolis é o prefeito Bernardo Rossi. Como o Trump vai analisar... Ele se posiciona. E aí ele vai dizer sim ou não. Realmente, os números estão aí, realmente a metodologia é essa. Vamos focar, a gente imagina, né, que é isso que o Comutran discute lá. Vamos focar em desoneração tarifária. A gente lançou o simulador de tarifa, Beth, está no ar. Mas os vereadores não têm esse poder. Esse é com o prefeito. Não, de jeito algum. O vereador, deixa bem claro, porque a gente vê de tudo no Facebook também. O vereador se posiciona. Sim. Todas as tarifas públicas do país governo municipal, estadual e federal. Isso é fato, né? Mas os órgãos se posicionam. A gente tem que levar transparência, né? Em meio a tanta coisa que acontece, a gente tem que levar transparência. Eu fiz questão de vir aqui porque você é uma pessoa muito didática e você conhece, eu sou leiga nesse assunto, quem está nos assistindo também, se tiver 2 ou 3 que entendam muito. Então, assim, você tem a maneira didática de explicar. E eu acho que as pessoas precisam de explicação. Senão fica só aquele ranço do aumento. E tem muita gente que fala assim, vem a Carla de novo com esse discurso aí, esse discurso que já deve estar pronto. Gente, essa é a realidade. Não adianta. Você tem vai fazer aqui o quê? Vai fazer mágica? E os números podem ser totalmente consultados e comprovados através de nota fiscal, através de dados. Então, assim, é real isso. É claro que tem muita polêmica envolvendo todos os segmentos, mas o fato é que existe um custo que precisa ser dividido. Se a gente conseguir reduzir custo de qualquer forma que seja, pensem, gente, como é que a gente reduz custo? Com certeza, Beth, a pessoa que é um pai de família, uma dona de casa, uma chefe de família, sabe que a fórmula é muito simples. Temos que reduzir custo e gerar eficiência. Porque aí sim a gente pode recuperar a demanda e diminuir o custo. O que vai acontecer? A tarifa baixa. Essa é a regra. E a gente sabe também que nem tudo é preço. As pessoas querem também um pouco de conforto, né? Chegar em casa com um pouco mais de rapidez. Então, mobilidade está aí para isso. Pode chegar com... Tiver mobilidade, tiver os terminais bonitinhos, arrumadinhos, sim, confortáveis. Também tem informações de que vai haver investimento nisso. A gente recebeu que vai ter ali
não sei, vamos aguardar. Vamos aguardar, mas Vamos eu aguardar. tenho muita Tomara que expectativa. tenha, porque aí a pessoa nem sente, porque aí tem o custo-benefício. Aí exatamente. muda tudo. É. Aí a passagem, aí o preço fica justo. É. Porque você tem um serviço justo com preço. E se é uma você coisa me muito permitir, tranquila. ainda houver tempo, eu queria falar sobre a questão da tarifa, que pode ser por trecho, né, que foi levantada também. Por favor. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Na lei municipal, se não me falha a memória, acho até que é a lei orgânica, que é a nossa Constituição, né, do município, define que a tarifa em Petrópolis é a tarifa única. Também é uma questão polêmica, mas foi definido assim na década de 90 para gerar oportunidades iguais a toda a população de Petrópolis. Porque, senão, poderia, naquela ocasião, né, uma pessoa que mora no centro tem mais chance de empregabilidade, ou mais acesso à cultura, ou mais acesso a ir a um médico, a um hospital, porque as coisas não eram tão descentralizadas como são hoje. E ainda assim, ainda falta descentralizar muito, né, Beth? Então é isso. Infelizmente... Então não depende de vocês, porque Não, o vereador isso deu a lei. sugestão, é lei. Então. É lei. E assim, uma pessoa que anda menos quilômetros hoje, ela ajuda a subsidiar um sistema para quem anda mais. Para que todos tenham direitos Pensando iguais. na coletividade, então. É uma questão, é polêmico. De vez em quando alguém levanta essa questão, mas é importante que as pessoas saibam. Foi na década de 90 para que todo mundo tivesse o mesmo direito, para que a pessoa lá de Rio Bonito pudesse chegar ao centro com a mesma facilidade do que a pessoa do Valparaíso ou da 24 de maio. Então, isso aí está claro. Só para a gente encerrar, uma questão também que as pessoas reclamam muito do sucateamento dos ônibus, que a gente falou aqui, que tem investimento. Eu tenho recebido informações, tenho até passado aqui, do investimento da Turb. Uhum. E as pessoas reclamam, dizem que a pior empresa, são 5 empresas. Que São você falou. 5 empresas urbanas. A Turb, eu tenho recebido essas informações e tenho repassado. E a pior que todo mundo tem, até hoje mesmo, já recebi um monte ali no Messenger, no Facebook, que é a Petroita. Eu não posso avaliar, porque eu não ando de Petroita, mas as pessoas estão ali reclamando. Até onde é real, até onde é exagero. Olha só, como eu disse, né, as empresas elas investem em equipamentos, que são os ônibus em si, em treinamento, em recursos tecnológicos, inclusive em softwares, em aplicativos. Então, todas elas vêm fazendo investimentos ao longo do tempo. A empresa Petroita, ela tem tido mais dificuldade em realizar renovação de frota, porque realmente é muito caro. Um ônibus, gente, para quem não sabe, custa em torno de 350 mil, 400 mil reais. Esses novos já vêm até com câmeras. Todos eles têm câmeras, assim. inclusive os mais antigos. Tá? Todos os ônibus têm câmera, tem GPS, que permite monitoramento em tempo real, tanto das empresas quanto da CPTrans. A gente tem aí aplicativos, programas, as pessoas precisam ter acesso, né? Tem o VAD Ônibus, que é um aplicativo que mostra onde os ônibus estão. Tem os aplicativos, inclusive, da Petroita e da Cascatinha, que também serve como um CRC para o cliente, para enviar informações. Tem notícias, tem de tudo isso. Tem o QR Code para saber o itinerário. Então, há um investimento em tecnologia também, Beth. Agora, renovar a frota realmente está muito difícil. E a Petroita, ela também tem uma operação muito prejudicada pela sua topografia. Ela é uma das empresas que opera numa topografia muito íngreme. E ela precisa também adaptar muito os seus veículos. Olha só o que acontece em Petrópolis, em razão da topografia. E, muitas vezes, da falta de estrutura viária das regiões. As empresas elas compram um veículo, né, elas investem um valor altíssimo no veículo, chega aqui, eles têm que adaptar todo o veículo. A suspensão já gasta mais um dinheiro ainda. E não é um veículo original da fábrica, porque ele precisa sofrer adaptações para circular em algumas vias. Isso acontece muito aqui. Há um desgaste muito maior, né? Mas a gente espera que a gente possa evoluir para um sistema que todas as empresas possam, cada vez mais, realizar investimentos para garantir o conforto dos seus clientes. Entretanto, como eu disse,
todas as empresas investem na manutenção cotidiana dos ônibus. Não existe falta de manutenção e nem ônibus que vai para a rua oferecendo risco para as pessoas. Tá? O que pode acontecer são realmente quebras provocadas pelo desgaste do equipamento, aliado à falta de qualidade viária. Tá, então existem problemas, mas não do jeito que eu vejo aí. Às vezes é a não vou citar sensação, nome de ninguém, é uma sensação. mas eu vejo até alguns programas locais. E quando eu tinha um programa também com WhatsApp, eu recebia muito assim: hoje o ônibus quebrou 3 vezes. Várias vezes eu passei para cá, para a assessoria de comunicação, olha, recebi informação que o ônibus quebrou 3 vezes. Mas como dá tempo do ônibus quebrar 3 vezes? Porque quando ele quebra, ele não tem que ir para a garagem, ele não tem uma manutenção. Às vezes pode acontecer a manutenção no próprio local. E aí ele pode quebrar de novo, eu não sei. Eu sou leiga. Às vezes acontece a manutenção simples, às vezes é um fusível, que é como acontece com um carro particular. Né? Às vezes acontece a manutenção no próprio local. Há problemas que ele precisa ser levado para a garagem e há problemas que ele precisa ser rebocado até a garagem. Né? Então, assim, são 3 níveis de problemas que acontecem com os veículos. Mas, em geral, são problemas simples que são resolvidos no próprio local. Às vezes, a pessoa ela tem a sensação de que está quebrando muito porque ela está sendo prejudicada ali naquele momento. Entendi. E, às vezes, mais um outro atraso. O que a gente pede para que o cliente faça com relação a isso? Entre em contato conosco para que a gente possa, de fato, apurar. Porque hoje, através do sistema de monitoramento por GPS, a gente consegue ter uma precisão, inclusive, de onde o ônibus estava naquele minuto, naquele segundo. Para passar essa informação para o cliente, fazer um levantamento. Eu acho que a população está carente de informação, porque você falou em aplicativo, um monte de coisa e tal. Eu nem sabia que não sabia que todos os ônibus tinham câmeras, eu achei que eram só os novos. Não, todos então, têm. Assim, a população está muito carente de informação, Carla. Porque aí fica só aquele lado negativo e parece que é tudo ruim, se a gente não vai atrás para saber, né? Exatamente. Então, a gente está aí, sempre à disposição para prestar qualquer tipo de informação para o cliente. Vou deixar alguns canais, caso as pessoas tenham interesse de buscar também essas informações, né? Porque nem sempre a gente consegue chegar naquele cliente, porque ele realmente está muito atarefado trabalhando e ele não para assistir nada. Eu acho que o consumidor de ônibus, aí vamos colocar que 80%, 90%, quase 90% tem um celular. Então vamos lá. Aí a novidade, Beth, que você parece estar antecipando aí as coisas, é que a gente quer realmente, pelo menos, ter um Facebook para falar mais rápido com o nosso cliente, para ter um canal perto, né, próximo do nosso cliente. Então, a gente tem como meta o mês de agosto para lançar o Facebook do Cetranspetro. Além disso, tem o site, que é o cetranspetro.com.br. Tem os aplicativos, o Vade Ônibus, que mostra todas as empresas. Tem o aplicativo da Petroita, o aplicativo da Cascatinha. Temos o Fale Ônibus, que é o 0800 886 1000. E também os canais de Facebook e Twitter do Fale Ônibus. Além disso, os telefones das empresas, o telefone do Cetranspetro, a assessoria de comunicação aqui do Cetranspetro também, que é ascom@cetranspetro.com.br, para quem desejar enviar informações. Tem no site do Cetranspetro um Fale Conosco. Mas eu acho que o sucesso mesmo vai ser quando a gente lançar o Facebook. Porque é bem popular. E a gente vai querer lançar. Todas as idades conseguem, né? Porque o Twitter ainda é um mistério para alguns, o Instagram para outros. O Facebook é muito popular. Exatamente. E aí está ali na mão. É a nossa primeira providência para tentar esse diálogo mais próximo com o nosso cliente. E assim, Beth, muito obrigada mesmo por abrir esse espaço, com esse tempo para que a gente possa levar essas informações para o nosso cliente aí e para a população como um todo, porque às vezes a pessoa não anda de ônibus, mas ela investe, por exemplo, comprando o Vale Transporte, né, ou para os seus colaboradores ou para o seu prestador de serviço. Então, tá todo mundo de uma forma ou de outra ligado ao sistema. Isso foi importante esse espaço, porque a gente veio aqui basicamente para pegar uma resposta, né, do que o vereador falou. Então, eu tinha pensado em 5, estourando 8 minutos. A produção avisou que já passou de meia hora. Olha, gente, nem vi passar também. Basicamente o programa. Enfim. Obrigada, Beth. Mas é importante, porque
o que eu vejo é uma mistura de... Tem problema no serviço, a gente sabe que tem problema nas ruas de mobilidade, mas também tem muita falta de informação, porque nas redes sociais cada um fala o que quer. Então, eu via no Facebook de uma pessoa que a passagem é para 5,75. Falei, gente, basicamente, a pessoa vai de aplicativo aí. Então, tem gente que gosta muito da coisa ruim, né? É bom a gente trabalhar com a verdade para a gente saber o que vai encarar. São tempos difíceis, Beth. São tempos muito difíceis. A gente vê aí todo mundo passando muita dificuldade. Não adianta a gente piorar. A gente precisa levar um pouco de tranquilidade para as pessoas. Tem, sim, falhas. A gente reconhece que elas existem, muitas. Mas há um esforço muito grande para corrigir e superar isso tudo. É isso que importa, né? Carla, Obrigada. muito obrigada. Bem, o programa original desta quinta-feira termina aqui. Desde já, obrigada pela audiência, pelo carinho, e a gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Pensou no quarto do bebê? Móveis Pedro II. Uma linha completa de infanto-juvenil para deixar o quarto dos nossos anjinhos acolhedor. Um espaço com móveis exclusivos para deixar qualquer ambiente muito mais charmoso. Confira nossa variedade em colchões. Móveis Pedro II. Só não decora a sua casa se não quiser. Qualidade, preço, facilidade no pagamento e variedade. Shopping Pedro II. Rua do Imperador, 288, Loja 9. TVC 16. Aqui você se vê.